Tinha casado, já em 2010 tinha 2 filhos, mas eu não tinha tempo. Eu tinha grana, tinha clientes, mas não tinha tempo. Como é que a gente cresce? Como é que a gente continua? Mas ao mesmo tempo a gente tem tempo. Eu não via meu filho, eu via meu filho só na hora de dormir. E eu não queria isso. E a gente precisava fazer algo replicável. Com o conhecimento que eu tenho hoje, eu teria feito mais rápido? Teria. Até por isso hoje eu tento ajudar os empresários com o conhecimento que a gente adquiriu. Quando eu vi para São Paulo a primeira vez, que eu tava lá junto de vários outros empresários, eu fiz, caramba, eu posso enxergar mais do que eu tô enxergando. Com 8 anos, o Gabriel teve um tumor, diagnosticado um tumor cerebral numa terça-feira, e numa quinta-feira ele entrou no bloco de cirurgia para se operar. Ele chegou a ter uma parada que ficou 8 minutos sem pulso, mas no 5º minuto, os médicos, pela ciência, eles já poderiam ter encerrado, né? E aí Gabriel está Considerado óbito. Considerado óbito. Pela parada cardiorrespiratória, ele teve uma isquemia do lado direito do cérebro. E isso significava que ele não iria mais mexer o lado esquerdo do corpo. A gente decidiu acreditar. E quando a gente decide acreditar, a gente toma ações com base no que a gente está acreditando. Coisas hoje que me levem para o que eu acredito. E a gente passou a dar muito valor a esses milagres que a gente tem aqui todos os dias e a gente não percebe. Não acreditar é tão louco quanto acreditar, então decida acreditar. Ele é empresário, escritor, teve a sua vida retratada num filme na Netflix que talvez você tenha visto. Hoje você vai conhecer o Marcos Varandas. Ele é conselheiro de mais de 50 empresas, viveu um exit na vida empresarial dele e hoje vai compartilhar um pouco da sua história aqui no VDCast. Amigo, se apresenta pra galera do VDCast, cara. Ô, Vitor, cara, que alegria estar aqui com você, né? Primeiro porque quando você já me apresentando, eu fiz uma transição de carreira e nesse momento de transição você foi a primeira pessoa com quem eu aprendi o que eu faço hoje, né? Profissionalmente, então satisfação enorme estar aqui com você. E é isso, cara, assim, no fim das contas eu sou o esposo da Iana, o pai do Gabriel, do Davi, do Rafael, o filho do Marcos, meu pai, meu primeiro e grande mentor da minha vida. Uau. E hoje, né, tô aqui, para compartilhar o que tiver aí, a fim de você trazer para tua audiência, que será um prazer. Que massa, amigo. Para mim é uma honra ter você aqui e tem muitas camadas, muitos caminhos que a gente pode ir nesse episódio, mas um deles muito interessante é contar um pouco da sua trajetória, né? Uhum. Obviamente a gente pode falar do livro e do filme, a gente pode falar do novo livro também, mas, cara, eu queria que você se apresentasse de agora para depois ir lá de trás até agora. Faz sentido? Faz. Hoje você é fundador do Equity Club. Sou fundador do Equity Club, que é um clube, né, de empresários que buscam crescer seus negócios não apenas em faturamento, mas também em valor. Uhum. E quando a gente está falando em valor, eu estou falando em equity, estou falando em construção de um negócio desejado, um negócio atrativo, e que possa, né, a gente levar esse empresário uma visão de 7 anos, 8 anos à frente e trazer a tempo presente quais são as ações que a gente precisa fazer para, de fato, chegar lá, né? Muitas pessoas têm o hábito de só olhar o presente ou quando olha só o futuro, vai todo lá no futuro e esquece que tem um presente para construir e levar até lá. Uhum. Então, meu trabalho hoje é guiar quem está muito no futuro, trazer um pouco mais para o presente, quem está só no presente, levar um pouco mais para o futuro e ficar guiando, né, e orientando os empresários nesse caminho. Então, hoje o Equity Club tem mais de 50 empresários, são 60 empresários hoje que a gente aconselha, né, todos eles. E hoje a gente faz parte da MLS, né, da Mentor League Society. E além disso, estou construindo já, cabeça de empresário, assim, não dá para, vejo todos eles ali construindo seus negócios e do meu lado estou transformando também o Equity Club em um ecossistema de outros negócios. A gente está envolvendo um pouco mais agora de tecnologia, tem IA surgindo aí, tem um monte de coisa nova aparecendo e a gente vai convivendo com muito empresário, vai vendo dores e, cabeça de empresário, programador de origem, eu já vou vendo daquelas dores como eu posso ajudar a resolver algumas delas. Então, o braço nosso está começando a crescer um pouco mais e ampliando. Mas é isso, né? Então, eu invisto meu tempo principalmente perto desses empresários e me capacitando para poder cada vez levar mais eles para um mundo que eles desejem chegar. Também sou sócio da Rofa, que é uma boutique de M&A. Então, a Rofa é legal contar, eu já vou puxar agora um pouco mais para o passado. Eu vivi o processo de construção de um negócio, depois a venda dele. Não foi planejado, foi algo que acabou acontecendo, eu vim planejar ali, talvez no último ano do negócio. E eu busquei uma assessoria de M&A para poder fazer a venda da minha empresa. E essa empresa me ajudou, fez elevar ali o nosso valor de transação pelo menos de uns 40% a mais ali. Uau. Que se eu estivesse tocando sozinho, eu não teria capacidade de fazer isso. Ponto cego, né? Coisa que você nem sabia que não sabia. Né? Então, eu tive a inteligência de escolher alguém para me assessorar naquele momento. E hoje eu sou sócio dessa empresa. Assim, a gente criou uma relação muito boa. Que já indiquei muitos clientes para lá desde o ano passado.
me tornei sócio, então eu estou ajudando os empresários desde a visão, a formação do negócio ali no Equity Club, e também quando chega o momento da venda da empresa, a gente tem também uma boutique que ajuda lá na última ponta lá do negócio dele. É isso, eu tenho muita alegria, né, de estar hoje dedicando parte da minha vida no que eu chamo de missão, né, porque no fim das contas é isso, inclusive o livro primeiro que eu li foi o Mensageiro, que você que deu. Mensageiro Milionário, do Brandon? Você, mandei na sua casa. Quando eu entrei no Vida de Mentor, você me enviou aquele livro lá e eu li, isso também é muito essa base do que eu faço hoje, por isso minha gratidão também da gente estar aqui. Que massa, amigo. Voltando para o passado, então, o que eu fiz, né, para poder hoje estar capacitado, né, e estar entregando isso, eu construí uma empresa do zero, assim, não sabia nem que eu estava construindo empresa, estava desenvolvendo software e vendendo para clientes. Daqui a um tempo eu criei um CNPJ, porque no fim das contas a gente não planejou, né, eu e meu pai, na época, a gente não planejou necessariamente, vamos construir uma super empresa para isso, para aquilo, não, e eu estou falando aí de milênio passado, estou falando de 1997, talvez grande parte da audiência nem tenha nascido ainda nessa Minha época. galera é tiozão, cara. Ah, tipo, inclusive, vamos testar isso. Se tiver no YouTube, coloque aqui nos comentários a sua idade. Varanda, você não faz ideia, cara. Eu fui ver, sabe o evento, aquele negócio, quando a galera entra na sala? E aí eu fui ver e tal, aí abriu a porta, a galera entrou na sala. O tio da cabeça branca, o outro lado daquele. Aí eu falei, meu Deus, a minha galera é mais velha. Então, eu fui olhar pra mim, eu sou um gordinho coroa careca. eu virei isso, eu falei, cara, a gente envelheceu. Eu já fui jovem também, igual aquele menino que tá ali, mas, cara, o tempo passou. Então, sei lá, pode ter uma galera que nasceu depois? Pode, mas é uma minoria. Não, a então, galera é tipo então, nós. deixa eu perguntar outra coisa. Se você usou Mirk... Pois é, eu sou dos tempos de Mirk. Se você nem sabe o que é Mirk, tá fazendo cara de paisagem, igual esses meninos aqui, que a gente arrumou aqui, é porque você é novinho. É novinho. Então, minhas primeiras vendas que eu fiz foi no Mirk. Usava, não era marketing digital, não sabia nem o que era isso, mas tava ali conversando, paquerando e vendendo. O que você vendia lá, cara? Eu vendia abadá, acredita? Meu Deus, micareta. Eu fui aos 17 anos, eu fui o recordista de vendas de abadá lá de João Pessoa, na minha cidade. Meu Deus do céu. Foi mais de 200. Eu só queria vender 10 para ganhar o meu abadá. O seu de graça, o meu de graça. Acabei vendendo 220. A gente vai ter que traduzir tudo. O que é abadá para o mundo entender e o que é Mirk para molecada entender, né? Mirk, quando eu tento explicar isso para meus filhos, eu digo que é um grupo de WhatsApp com pessoas que você não conhece e aí você ia chamar as pessoas para uma conversa individual particular. É meio que isso. Só que só existia enquanto estava ao vivo. É isso. No WhatsApp, cara. Perfeito. Você tá aqui, tá rolando mensagem pra você pegar, tá ali. Lá não, você tinha que estar. E tinha que marcar, caso que você quisesse encontrar a pessoa. Dizer, amanhã vamos conversar novamente às 8 horas. Era um encontro virtual. Meu Deus do céu, cara. Era que loucura, não é, cara? E aí quando surgiu depois o MSN, aí já foi a maior. Pô, MSN. Sim. Ai, meu Deus. Não, antes do Messenger teve o ICQ. Teve o ICQ. 180611867. Era o seu? Era o meu UIN. Era o meu número do ICQ, você lembra do seu? Eu não lembro. Então você não era tão hard user assim. Não lembro. Gente, isso tem muitos anos. É que a minha cabeça não é muito normal. Eu tô falando aí de final dos anos 90, início dos anos 2000, nem sei exatamente o ano disso. Assustador. Você lembra do seu UIN, do seu ICQ? Coloca aqui embaixo pra você mostrar que é velho, com honra, com categoria. Boa, mas voltando então pro negócio, eu tive a oportunidade de aprender a programar em casa. Meu pai era professor universitário de programação, então eu tive computador na minha casa antes de todos os meus colegas. Isso é uma grande vantagem, né, Bill Gates? Bill Gates se deu bem nessa também, né? De ter acesso na faculdade. Né? Eu tive internet antes, porque meu pai era professor universitário, então ele tinha acesso, né? Pô. E aí ele me colocava para conectar, ia almoçar, tomava um banho, cochilava. E a gente tava conectando. Tava entrando lá. Quem é dessa época, cara? US Robotics era o modem. Nossa, eu lembro disso. E aí, nisso eu fui vivendo esse mundo de tecnologia. Já tentou explicar isso pra alguém, cara? Tipo, internet de escada. O que é de escada? É que você usa o telefone. Telefone? Muito já tá longe, difícil né? de explicar tudo, né, cara? Muito longe isso, cara. Ai, cara. Mas é isso foi importante porque eu aprendi coisas antes de ir pra faculdade. Então, quando eu fui pra faculdade, eu já tava vendendo abadá. E eu já tava ganhando dinheiro. Então, o que eu fiz foi conectar as duas pontas. Eu digo, vou vender software. Que eu já sei fazer. Faz sentido. Eu gosto de vender. E aí, nisso, eu fui me aproximando de empresários, de empresas. A gente precisou abrir o CNPJ para emitir nota fiscal. Então, foi o único sentido do CNPJ na época. E aí, foi emitir nota fiscal. Nisso, fizemos um negócio onde era eu, meu pai, depois meu irmão, né? Então, muita criatividade. A gente tinha a empresa que chamava M Varandas. E era totalmente familiar. E a gente vendendo para João Pessoa, a gente chegou a fazer mais de 60 segmentos diferentes, né, do mercado, onde a gente tinha desenvolvido um software. Só que aí, vou dar um salto, né, já 2010, ou seja, 13 anos depois, a gente fazendo isso continuamente, crescendo, tinha uma boa grana, já tinha casado, já em 2010 tinha 2 filhos, mas eu não tinha tempo. Eu tinha grana, tinha clientes, mas não tinha tempo.
E ali naquele momento foi o nosso primeiro grande dilema, né? Nós de, poxa, como é que a gente cresce? Como é que a gente continua tendo uma boa grana, mas ao mesmo tempo a gente tem tempo. Eu não via meu filho, eu via meu filho só na hora de dormir. E eu não queria isso. E aí foi quando a gente entendeu que o que a gente estava fazendo era muito artesanal e a gente precisava fazer algo, na época a gente não chamava nem de escalável, a gente chamava algo replicável. O que é que eu posso, onde eu posso pegar um software de um cliente e colocar em outro? E aí num estudo que a gente fez ali da nossa base de clientes, fez, vamos fazer para restaurantes. O restaurante é muito parecido um com o outro, ainda existem muitas dores que tem a oportunidade da gente desenvolver e tem um mercado que sempre cresce, sempre está restaurante fechando, sempre tem restaurante aberto. E aí a gente escolheu. Só que essa escolha entre 2010 e 2013, a gente escolheu, mas a gente não podia simplesmente cancelar os contratos e vamos fazer restaurantes. Tinha que continuar atendendo a galera. Tinha que continuar atendendo. Só que o que a gente fez, a gente não aceitou mais clientes novos. Então a gente fechou a torneira para novos, vamos desenvolver algumas coisas aqui específicas para restaurante e na medida que a gente for crescendo nesse segmento, a gente vai cancelando os contratos. Faz sentido. Então a gente passou 3 anos para ficar do mesmo tamanho. Só que eu mudei a base de clientes. Então, muito empreendedor hoje, né? Poxa, olha, não, já tentei por 2 meses, deu errado, eu fiz isso aí. Deixa eu te contar uma historinha. Não é 3 anos. Não é tão assim, exato. Poderia ter sido mais rápido? Poderia. Com o conhecimento que eu tenho hoje, eu teria feito mais rápido? Teria. Até por isso, hoje eu tento ajudar os empresários com o conhecimento que a gente adquiriu. Na época, se eu tivesse alguém para me ajudar, eu teria feito muito mais rápido. Mas com o conhecimento que eu tinha, com os acessos que eu tinha, foi esse o tempo que a gente conseguiu fazer para, em 2013, lançar a Menil. Menil, M-E-N-E-W, significava menu novo. E ali representava o nosso novo produto, que era um cardápio digital, visando o Copa do Mundo, um momento muito bom. Fizemos parceria com a associação, com o Sebrae, enfim. E fizemos um lançamento em João Pessoa. Até ali minha visão, né, e a questão da visão para mim é muito importante, era muito limitada. Eu acreditava que eu iria crescer em João Pessoa, talvez em Recife, Natal, cidades vizinhas ali, não muito mais longe do que isso. E ali, quando a gente lançou o produto, realmente foi um sucesso lá em João Pessoa, a gente conseguiu adquirir mercados próximos, mas a gente chamou a atenção de fora dali. A gente chamou a atenção da Intel, que é um gigante mundial. Inclusive, quando o engenheiro da Intel tentou fazer contato comigo, ele era um francês, eu achei que era trote. Ele tentou falar comigo algumas vezes e eu não respondi, até que ele bateu na porta lá da minha... Literalmente? Literalmente. Ele chegou lá no escritório, e aí como é que se deu? Ele, o cara era francês, ele era responsável pela divisão de tablets da Intel, eles buscavam um produto que fosse não game, qualquer outra coisa que não fosse game, que eles queriam aplicar algumas coisas lá para teste, e esse cara conheceu uma pessoa pela internet, em Campina Grande, e estava visitando ela lá, Campina Grande é vizinho de uma pessoa, ele estava visitando ela lá, viu o produto num restaurante, e aí me encontrou. E aí ele me chamou para o primeiro programa de aceleração que eu participei, que foi um programa da Intel. Né? E é muito o que a gente vive hoje também nos programas de mentoria, nos clubes, é dizer, você ter acesso. Quando eu vi para São Paulo a primeira vez, que eu estava lá junto de vários outros empresários, eu fiz, caramba, eu posso ver mais, eu posso enxergar mais do que eu estou enxergando. E ali foi quando deu o primeiro estalo de eu vou sair do Nordeste, vou começar a pensar agora em crescer mais Brasil. E nisso a gente participou de um outro programa depois da Microsoft, e assim, eu sempre fui muito dedicado, né? O meu racional eu não tenho mais dinheiro do que meus concorrentes, então eu tenho que me dedicar mais, eu tenho que gastar mais tempo, tenho que investir mais energia, né? Então eu sempre busquei, não que os outros não investissem, mas eu ia fazer o meu, mais do que o meu máximo, enfim, tudo que eu poderia fazer. Isso que você falou é muito interessante, porque é uma diferença de competição, né? Uma diferença competitiva que todo mundo pode colocar, que é mais intencionalidade e ser você o melhor profissional, né? É isso. E, por exemplo, a Intel, tudo que ela me pediu, eu fiz. Tudo que ela me pedia, ela estava testando do lado dela alguns frameworks. Eu tive que refazer o meu software para poder testar o framework deles. Qual foi o ganho real que eu tive disso no produto? Não tive ganho real, mas eu ganhei um parceiro. E esse parceiro depois me apresentou a Microsoft. E por que isso foi importante? A Intel, para quem é de tecnologia, deve conhecer, a Intel é um gigante de tecnologia. Sim. E a Microsoft é um gigante em vendas. Sim. Então, o meu primeiro momento que eu aprendi de fato, que era marketing, que era vendas, foi num programa da Microsoft, que a gente participou ali entre 2014 e 2015. E aí foi quando eu dei meus primeiros saltos de crescimento fora de João Pessoa, né, com o que eu tinha aprendido ali na Microsoft. Só que aí, do lado, estava acontecendo um outro movimento, eu estava aprendendo com a indústria tradicional de tecnologia. Do lado surgiu o movimento das startups. E eu já estava há muitos anos no mercado, e aí quando eu vi o que era startup, eu disse, mas eu preciso me aproximar desse pessoal. E aí foi quando eu voltei para o Sebrae, como se eu tivesse voltado 10 casinhas. Digo, eu vou participar de um programa de aceleração do Sebrae, com a galera que está iniciando, para poder eu entender o que é isso. E aí entendi, submeti um projeto, que era o cardápio digital num celular, com QR Code, isso que hoje o mercado faz, eu fiz em 2015.
E ó, pausa estratégica para fazer um chamado aqui para você. Se você não tá inscrito aqui no canal, toca aqui para os meus episódios chegarem em você. Toda semana, um episódio novo, toda semana, um empreendedor digital do bem compartilhando suas vitórias, seus resultados, seus sucessos e também seus erros para você crescer na sua vida de mentor. E aquilo... É que hoje ficou fácil, ficou comum e já tem padrão ouro, tem um benchmark para seguir. Mas quando você tá falando de 2015. 2015. 2014, então, 2015. foi o primeiro ali que começou a olhar para isso e trazer uma solução que seja realmente replicável, não é isso? Isso não me fez ter mais clientes. É aquela história que eu vi o produto, eu vi a necessidade, mas estava muito antes do tempo. O mercado não queria usar aquilo. Você não tinha feito a pandemia ainda para alavancar as suas vendas. A alavanquia, é uma alavanca de crescimento, né? Mas foi muito legal porque isso me aproximou do mundo de startups. Eu precisava de algo naquele modelo para poder estar perto. Fiz um pitch do Sebrae no final do ano, né? Fiz uma apresentação de vendas. Inclusive o Thales Gomes estava na banca, ele disse que não ia dar certo aquilo ali. No fim, mas eu acabei ficando em terceiro lugar. Fui para o Vale do Silício por conta dessa premiação. E aí, na volta de 2015, eu refundo a empresa. Eu disse, cara, a gente está crescendo, mas está crescendo do jeito errado. A gente tem que fazer no modelo que as startups estão fazendo, tá? Um crescimento. Aí a gente reestruturou, passei o ano de 2016 testando e reajustando o negócio. Algumas pessoas que estavam comigo saíram, outros chegaram, mudança de mentalidade, algumas pessoas não vão se adequar, entendi. Comecei a perceber mais como é que era formar pessoas, líderes, time, mentalidade, etc. E aí, em janeiro de 2017, a gente refundou a Menil e aí foi só crescimento até a venda para a Stone em 2020, né? O contrato foi assinado em março de 2020. O que aconteceu em março de 2020? Que você acabou de falar. Pandemia. A gente assinou e veio a pandemia. Meu Deus sequência. Do céu. E do início da pandemia a gente ainda não tinha feito, não estava concluído ainda tudo, né? A gente não tinha recebido a grana, a gente ficou com muita apreensão, mas a Stone cumpriu tudo e a gente continuou crescendo, o negócio mesmo com pandemia, a gente mudou muito do produto, lançou outras coisas, enfim. E aí fiquei na Stone entre... E você vendeu e seguiu na operação? Eu vendi em 2020, a nossa ideia inicial não era vender, a nossa ideia era captar, só que aí surgiu o interesse da Stone muito forte, tinha outros competidores, mas a gente acabou optando por estar junto com o pessoal da Stone. E a gente ficou, eu, meu pai, meu irmão, ficamos todos na operação. Mas no fim das contas a Stone comprou e manteve. Então é como se eu estivesse tocando meu próprio negócio, só que dentro de uma estrutura maior, onde eu aprendi um monte, né? A partir dali eu tinha que prestar contas, enfim, fazendo um formato onde tudo que eu fazia era auditado, essa auditoria ia para prestação de contas da Stone, relatório de investidores, né? Bolsa, a Stone estava listada. Então eu aprendi como é que era tocar um negócio de uma empresa listada, não que o meu negócio fosse listado, mas ele fazia parte de um negócio listado. Então a gente teve board, tive conselheiros, né? Foi a primeira vez que eu tive realmente conselheiros olhando o negócio ali muito perto, junto comigo, né? E tudo mais. Até que em 2022 a Stone compra a Lynx. Eu participei ativamente desse processo de compra da Lynx. A Lynx foi, eu não sei se ainda hoje é, mas na época foi a maior transação, né, da história aqui do Brasil de empresas de tecnologia. E eu fui liderar a operação da Lynx de Food Service. Então, eu dormi com 140 colaboradores e acordei com quase 400. Caramba! E fui tocar esse negócio, um negócio muito grande, né? E com várias cidades para liderar time. Fiquei mais um ano nessa operação e saí em 2023. Então, assim, foi um processo final de muito aprendizado. A Stone tinha um modelo de crescimento inorgânico muito forte. Então, eu avaliava empresas que a gente poderia comprar a todo tempo. Então, estava sempre avaliando, conversando com empreendedores, conversando com empresários. Mas eu estava do lado comprador. Só que eu venho do mundo do empreendedor. Né? E a maioria das pessoas que estão do lado do comprador são pessoas do mercado financeiro. E a pessoa do mercado financeiro, assim, não tem tanto coração, né? A pessoa que... pensa de uma forma diferente, né? Diferente. E ao invés de ver uma pessoa ali, talvez veja um número. Um número. E eu não, né? Então eu me sentia mal, às vezes, conversando com os empresários. Não, quero ajudar esses caras. Eu quero ajudar. E aí eu fiquei nessa de quero ajudar. E aí, se tivesse que pegar um lado, era o outro, né? Era o outro. E aí quando eu fui... quando eu saí, né? E eu saí porque eu queria sair. Cumpri tudo que eu tinha que cumprir meu contrato, cumpri tudo, eu saí. Aí saí, tirei uns 15 dias de férias. Quando eu voltei, minha esposa foi trabalhar. Meus filhos foram pro colégio. Eu disse, eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar. Com o quê? Não sei. Aí fui pesquisar, fui fazer contato, fui ligar para liguei pro Marani, que é amigo nosso, né? Liguei para algumas pessoas. E aí fui entendendo, acho que eu posso ajudar aqui, posso ajudar desse jeito, tal. E aí fui entendendo como é que eram os formatos, né? Porque eu não gostava do modelo tradicional de consultoria, já tinha contratado N consultores na minha vida. E eu queria algo diferente, queria algo que fosse mais perto do empresário, né? E aí foi inclusive quando eu lhe conheci. Lhe conheci. Foi o Marani que apresentou, né? O Marani me falou sobre, né? Eu perto dele...
fui entendendo o quanto que tinha de impacto nele, no negócio, e aí ele me apresentou, você estava lançando lá o Vida de Mentor naquele momento. Sim. E aí eu participei e para mim foi, poxa, tipo assim, tirou uma venda, né, dos meus olhos, assim, eu tô querendo entender mais sobre esse mundo, e aí você traz ali em poucos encontros, coisas para mim bem objetivas de como é que deve ser feito, pô, ali desenhei, rascunhei, deve ter umas 50 páginas escritas ali de coisas que a gente fez, que eu planejei e que hoje eu executo. Eu tô falando de 2023, né? Uau. Ali de primeiro semestre de 23. Então, agora a gente tá aqui terminando 2025, então tem 2 anos e meio aí, aproximadamente, que eu tô vivendo do que eu aprendi ali naquele pedacinho de ano, né? Depois que eu saí da empresa. Que massa, cara. E é gostoso ver, cara, poder testemunhar. E agora você, como conselheiro, mentor de mais de 50 empresas, cara, o livro aqui, cara, dentro da sua metodologia e ver o quanto você cresceu. A gente tá gravando isso, comecinho de novembro, né? De 2026. Ops, já tô indo pro futuro, meu Deus! De novembro de 2025, né? Já estamos chegando em 2026. Eu tô falando isso porque eu não sei quando que esse episódio vai ao ar, se é ainda nesse ano ou ano que vem. Acho que é nesse ano, 2025. Mas o que eu quero dizer é, em novembro de 2025, que é quando a gente tá, você tá nas vésperas do seu evento presencial, você vai ter a sua entrega. Então, cara, poder ver esse corte, porque nesse tempo, eu sei que você segue com o Marani segue comigo, mas depois que você fez o Vida de Mentor, você seguiu sua vida e eu não acompanhei tão de perto. Mas poder olhar o quanto que você cresceu de lá pra cá, me dá muita satisfação, cara. Sim, e tenho certeza, é muito maneiro. E tenho certeza que tem muita influência de tudo que eu aprendi junto com você, né, e tudo que eu venho fazendo. Eu tô fazendo meu terceiro evento presencial. Então, muito maneiro. Não foram tantos, mas eu fiz muitos com o Marani, né, junto com ele, então aprendi muito junto. Fiz um primeiro em janeiro, que foi o lançamento desse novo clube, do Equity Club. Fiz um outro em maio, em João Pessoa, os dois, na minha casa, tô no meu quintal. E eu já tô fazendo um agora em São Paulo, trazendo aí 60 empresários aqui. E à noite a gente vai estar lançando justamente esse livro. Que aqui, massa, talvez hoje é o dia do lançamento, literalmente. Na data que a gente tá gravando aqui é o lançamento do livro. Estamos lançando na editora Buzz. E é isso, assim, eu não sei entrar numa brincadeira para não fazer do melhor jeito. Eu quero fazer, quero crescer, quero ir longe, mas através de uma transformação que eu possa gerar na vida das pessoas. Sim. Por isso que eu me identifico tanto com o que eu faço hoje, né? Não que eu não me identificasse com antes, a gente fazia isso, quando a gente fazia isso através dos nossos produtos de tecnologia que eu entregava. Mas hoje eu tô, né, mais perto das pessoas e eu gosto muito desse contato. Escolhi que eu não queria fazer um negócio para muitos, também, se for uma escolha minha, eu filtro bem as pessoas que vão estar comigo, eu quero entender se faz sentido, se não faz. Claro, a gente está pensando em outros formatos de produto, está de alguma forma conectando com o pessoal que ainda não consegue pagar para ter a gente mais ali como conselheiro. São coisas que estão no planejamento, mas nesse primeiro recorte aqui, até aqui, eu quis estar muito perto das pessoas e eu estou muito feliz com isso. Que massa, amigo. Fico muito feliz também por você, cara. E olha, tem esse lado empresarial, que é o que tem gritado, né? Tem gritado, é o que você tá vivendo, é o que você tá se dedicando agora. E pra mim é de verdade muito mágico, cara, ver você entregando os eventos, ver o livro acontecendo. Esse livro, só pra gente deixar claro, acho que a gente não falou, é um livro em coautoria com os nossos mentorados. Conta isso, cara, porque eu achei genial isso também, o desenho que você fez, cara. Isso, eu tive uma oportunidade de fazer um livro pela editora Buzz, que é uma editora nacional, né? E com isso eu pensei, cara, por que eu vou fazer só se eu posso juntar algumas outras pessoas que estão vivendo comigo esse equity, esse além do lucro. E aí eu propus para o meu grupo, algumas pessoas, acho que 18 pessoas, se não estiver enganado, decidiram fazer parte desse projeto. Nem todo mundo quer escrever, mas todos os que quiserem escrever estão fazendo parte do projeto e viraram também escritores junto comigo. Vou emprestar autoridade para eles, vou ganhar com a história deles no livro e assim para o leitor vai ser uma coisa que tem outras visões, várias visões, na verdade, sobre um mesmo tema, né? Então acho que isso é muito rico. Sem dúvida que é, cara. Eu acho muito mágico. Mas não é o primeiro livro seu, ou o primeiro livro com a sua história, né? Assim. Esse é o primeiro livro que você escreveu. Mas a gente tem outro livro aqui na mesa, amigo. Exatamente. Temos o livro que hoje ele se chama Inexplicável. Mudou de nome, né? Mudou de nome. Conta aí. A história do menino que queria jogar futebol. Tá bem pequenininho, não sei se vai dar pra ver. Mas esse era o primeiro título do livro, que era O Menino que Queria Jogar Futebol, que conta a história do meu filho Gabriel. É o mais velho? É o mais velho, de 3. E Gabriel tava quando o Gabriel tinha 8 anos, hoje ele tem 20, então já vou dar spoiler. Ele tá com 20 anos. Deu certo, né? Tá bem. No final do filme. No final dá bem.
Mas com 8 anos, o Gabriel, isso eu tô falando em 2013, o Gabriel teve um tumor diagnosticado, um tumor cerebral numa terça-feira, pré-diagnosticado numa terça, confirmado o diagnóstico na quarta, e numa quinta-feira ele entrou no bloco de cirurgia para se operar. Foram mais de 8 horas de cirurgia, um tumor grande, de difícil acesso, estava bem enraizado, mas foi retirado, né, o tumor, não todo, foi retirado 99%, na época essa era o que a gente sabia, e aquilo ali deixou os médicos muito apreensivos, porque aquele tumor ele tinha uma característica de ser um meduloblastoma, que é o pior tumor cerebral possível, ele tem uma capacidade de regeneração muito forte, e aquele 1% que tinha ficado poderia, enfim, voltar muito rápido. Só que aí, com 3 dias depois, a gente recebe o resultado, né, da análise da médica, que tinha sido um astrocitoma, e o astrocitoma ele é o único tumor considerado benigno no cérebro. Glória a Deus. Ele saiu do pior para o melhor, né? Assim. Em 3 dias. Então a gente já estava vendo ali um primeiro milagre, e a gente já podia estar contando essa história e já podia ter virado o livro, né? Gabriel saiu do hospital bem, não precisou de quimioterapia nem radioterapia, mas com 15 dias depois, ele teve alta com 15 dias, e aí no outro dia ele volta para o hospital em parada cardiorrespiratória. Ele chegou a ter uma parada que ficou 8 minutos, né, sem pulso. Depois ele continua lá nos procedimentos, mas no 5º minuto, não sei se você sabe, mas no 5º minuto os médicos, pela ciência, eles já poderiam ter encerrado, né? E aí Gabriel estaria... Considerado óbito. Considerado óbito. Ele já poderia ter sido considerado óbito com 5 minutos sem pulso. Mas o médico acreditou, né, que poderia ter um final diferente. O Dr. Cristo, ele insistiu, continuou lá tentando, e no 8º minuto volta o pulso de Gabriel. Glória a Deus. Glória a Deus. E, bom, ficaram mais um tempo lá ainda tentando recuperar. E o que aconteceu, né? Ele contraiu uma meningite bacteriana. Essa meningite fez o líquido do cérebro dele, ficou quase areia, né? E aí teve que ficar com dreno, ele drenou várias vezes, teve uma hidrocefalia muito forte, o que ocasionou esse problema que ele teve lá da parada. Aí depois daí ele viveu dias terríveis, assim, foi em coma, dias muito mais perto da morte do que da vida. Ele chegaram a nos preparar para a morte dele 2 vezes, né, para mim e para a Iana, minha esposa. Minha esposa estava grávida nessa época do Davi, que era nosso terceiro filho, que é nosso terceiro filho. E Gabriel acorda no 15º dia do coma, inexplicavelmente, porque já estava preparado a cirurgia de traqueostomia, então ele já iria fazer a cirurgia, só que vamos tentar tirar o tubo. Aí deu certo. Aí tirou o tubo. E aí, depois que ele sai do coma, ele começa a se recuperar. Só que é uma recuperação que a gente, quando pensa, se recupera. Aí, recupera. No outro dia tá andando, tá comendo. Não. Não é assim. A recuperação dele foi abrir o olho, mexeu um dedo, fez xixi. E a gente passou a dar muito valor a esses milagres que a gente tem aqui todos os dias e a gente não percebe, né? E Gabriel foi se recuperando desse jeito, só que a gente tinha tido um prognóstico muito ruim, por conta de um exame de ressonância que foi feito com ele enquanto ele estava lá no hospital. Identificou que pela parada cardiorrespiratória ele teve uma isquemia do lado direito do cérebro. E isso significava que ele não iria mais mexer o lado esquerdo do corpo. Só que Gabriel era atleta, ele tinha sido campeão paraibano naquele ano de futsal. Queria jogar bola. A vida dele é jogar futebol, né? E quando o médico disse pra gente isso, a gente sofreu, obviamente, o impacto, mas a gente ficou insistindo, perguntava aos médicos, assim, doutor, será que um dia ele vai andar? Né? Na medida que ele foi voltando, a gente perguntava muito isso, e os médicos falavam, talvez, Marcos, com 3 meses, 6 meses, a gente pode reavaliar se ele vai ser possível andar. E eu fazia jogar futebol, doutor, quando é que ele vai? E aí ele fazia, Marcos, não me pergunta isso. E a gente, enfim, né, decidiu... Isso ele com quantos anos? 8 anos. A gente decidiu acreditar, porque acreditar ou não acreditar é uma decisão. Isso. E a gente decidiu acreditar. E quando a gente decide acreditar, a gente toma ações com base no que a gente está acreditando. Então, Gabriel recebe alta hospitalar, ainda em estado praticamente vegetativo. A gente monta uma mini clínica em casa para recebê-lo, ali perto do Natal, estou falando ali do dia 15 de dezembro de 2013, e ele entrou no hospital a primeira vez no dia 24 de outubro, então foram quase 2 meses de hospital. Ó, se esse episódio está gerando valor para você, saiba que 100% dos meus convidados são mentorados meus, são clientes meus. Então, se você quiser também saber como que eu posso ajudar você no seu negócio, entra aí
em victordamasio.com.br/vdcast. victordamasio.com.br/vdcast. Preencha ali sobre o seu negócio para eu entender o seu momento e te ajudar. Eu ajudo desde quem está do zero absoluto até quem já faturou mais de 400 milhões no digital. Então, se você quiser também me ajuda no seu negócio, entra lá e a gente se fala. E quando ele chega em casa, o doutor faz, Marcos, precisa contratar um fisioterapeuta, porque ele, para não atrofiar os músculos, precisa fazer uma fisioterapia. Eu fazia, doutor, se eu fizer 3 fisioterapias por dia, atrapalha? Aí ele fez, mas por que, Marcos? Eu fiz, não, porque ele vai jogar futebol. Então, para jogar futebol, não pode ser só não atrofiar o músculo, ele vai ter que se esforçar mais. Não, pode machucar, Marcos, mas não tem problema, pode ser que ele sinta, né, porque é muito tempo parado. Eu falei, não, então ele vai. E aí a gente foi. 3 por dia. 3 por dia, e como é que ele ia fazer a fisioterapia? Vestido com a roupa do futebol, com meião e chuteira. Para ele também acreditar que estava indo para o treino. Então a gente acreditou, e a gente fez ele acreditar, e a gente envolveu as pessoas para que ele acreditasse. Essa parte não está no filme, então eu tô dando mais ênfase a ela, porque acho que é legal. E só que para poder jogar futebol ele precisava primeiro andar. Então a gente colocou meta. Aí vem a cabeça do empresário, misto ali do pai. Vamos botar a meta, vai andar. Vai andar quando? Aí ele foi convidado para ser pajem de um casamento no final de janeiro. Pronto, já é uma meta. Já é uma baita meta. E colocamos. Você sabe qual foi o dia que ele andou? No dia antes do casamento. Meu Deus, cara. Primeiro dia que ele andou realmente sozinho foi um dia antes do casamento. Você vê o poder da meta. O poder de colocar o desafio e de fazer... Um limite, né? Uma data. Uma data e submeter ao limite. E, enfim, ele caiu várias vezes enquanto estava tentando andar. Muitas vezes que ele caía. Minha sogra, sempre eu falo isso, ela fica chateada, mas é a verdade. Minha sogra brigava comigo, você tá maltratando seu filho? Eu disse, não, eu tô fazendo o que é melhor para ele. É melhor ele chorar agora, mas ele recuperar-se depois. Não tinha nenhuma garantia que isso ia acontecer. Mas eu acreditando, e aí justamente parte da decisão, eu tenho que fazer coisas hoje que me levem para o que eu acredito. E aí a gente obteve em março, Gabriel já jogou, bem lentamente, e lá para agosto ele já estava jogando, brincando com os amigos de futebol. Por isso que o nome do livro é Um Menino que Queria Jogar Futebol, porque no fim das contas é o que ele queria fazer. Era o que ele queria, e foi tudo que a gente viveu, foi para depois em algum momento ele não só pudesse jogar futebol, mas hoje a gente poder levar a mensagem para várias pessoas que não acreditar é tão louco quanto acreditar, então decida acreditar. Por que não acreditar? Né? E se você acredita, faz ações conforme a sua crença. E não fica só na fé morta. Né? A fé da crença, do acredito, mas o que é que você está fazendo? Então a gente decidiu entregar a Deus a parte dele, mas fazer a parte da gente, aqui do nosso lado. Né? Acreditar, incentivar médicos, fisioterapeutas, enfim. Então, em fevereiro, Gabriel entrou no mesmo hospital que ele saiu em dezembro, andando, para receber o irmão que estava nascendo. O que era inacreditável, né? Ele entrou inexplicável de verdade. Ele entrou na UTI andando. Ele falou e os médicos olhavam assim, mas é um fantasma, não é possível. Né? E tal a passagem lá do Jesus andando sobre as águas. É isso, quando você vê algo que é muito inexplicável, você tende a não acreditar enquanto o problema está acontecendo. E só depois você diz, aconteceu, então acredita, vai dar certo. Né? Essa é a mensagem que a gente busca compartilhar. O livro ele foi uma decisão nossa de escrever, minha e de Ana, quando em 2018, completando 5 anos da cura, né, que ele tem um tumor, 5 anos sem recidiva, ele é considerado curado. É remissão que fala? Da remissão. A gente decidiu escrever um livro, né, porque enquanto a gente estava lá no hospital, eu perguntava muito às enfermeiras principalmente, eu ficava ali, eu dormia, né, não dormia, passava a noite no hospital, e eu perguntava, me conta um pai que tenha passado por aqui, com uma situação com um filho como essa, que tenha saído bem e tal, e eu não... E não tinha, né? Depois eu encontrei vários com filme, mas naquela época eu não conseguia... Porque não era documentado, não é? Porque ninguém falava disso, né? E é isso que eu falo, assim, testemunho tem que ser falado. Porque tem alguém que tá do outro lado precisando ouvir ele. Você precisava de uma esperança que não tinha, né? Eu não encontrei. Então você teve que ter uma fé muito maior. É isso. Só que agora você materializou o seu milagre. E aí agora outras pessoas podem ter mais esperança. É isso. Então o livro foi por causa disso. O livro, eu procurei uma editora, não consegui encontrar nenhuma que comprasse a história. Eu banquei a história. Para mim foi caro na época, ainda não tinha vendido a empresa, tava ali, não foi um negócio suave, mas banquei. Por quê? Porque eu queria que aquele pai que estivesse no hospital, ele não estava ouvindo nossos testemunhos. A gente fazia testemunhos em igreja, fazemos até hoje, mas não chegava nele. E a gente precisava fazer com que chegasse. Então a gente fez, deixou nas UTIs, fez com que as pessoas pudessem ouvir dessa história. A gente começou a ouvir relatos sobre.
Essa história ganhou muita mídia, né? Porque como a gente conectou ao futebol, então acabou levando mídia, teve imprensa, teve conexão do Gabriel com o Fluminense, com o Fred, com jogadores e tudo mais. Isso trouxe muita repercussão para a história. E aí essa história chegou onde Deus queria que chegasse, que foi num diretor de cinema, que em 2020 ele estava procurando uma história que envolvesse futebol, superação e tivesse criança. Acho que serve essa, né? Acho que tá dentro. Aí ele comprou o livro e tentou falar comigo por 2 vezes. E eu não respondi. Meu Deus. Eu tava ali vendendo a empresa, num movimento muito maluco ali de pandemia. E aí ele procurou o Felipe, que é o escritor do livro. Aí o Felipe me contactou. E ele contou a história que queria fazer um filme. Eu fiz, faz. Mas eu não é assim, eu não acreditei que ia ser um filme, né? Assim, como realmente foi. Mas tá aí. É um filme, ele foi lançado no cinema no final do ano passado. Não teve tanta repercussão, né, no cinema, porque, bom, por vários motivos. Eu nem soube quando foi pro cinema, eu soube no Netflix. Por vários motivos, assim, mas o principal é que ele foi lançado logo depois do Ainda Estou Aqui, que acabou ocupando toda a mídia, porque foi pro Oscar e tudo mais, então acabou que ofuscou. E aí quando foi pro Netflix, aí... Explodiu. Aí no primeiro dia, top 1 em todos os países que estreou. Uau. Cara, ele é hoje o filme é o filme brasileiro, é o segundo filme brasileiro mais visto da história da Netflix. Meu Deus do céu. E isso tem um fato curioso, porque... Eu nem sei se eu quero saber o primeiro, porque deve ser algum título decepcionante. O primeiro é um de comédia, é um do Hassum. Tá. Mas ele é especial Netflix, esse nosso não foi pro cinema e foi pro Netflix. Então ele não filme. Ele foi pensado em modelinho Netflix. Que incrível, cara. E ele só foi passado em 19 países. E ele ficou top 3 mundo, sem estar nos maiores centros, como Estados Unidos e como Europa. E como é que faz pra ir pra lá? Por que eles não... Não, aí ninguém sabia que ia acontecer isso tudo. O diretor, eu cedi os direitos, eu não tenho nenhum direito dos filmes. Eu disse, cara, eu só quero que a história seja real, conforme foi. Os direitos do filme que foram do cinema o que seria a minha parte foi doado, eu nem participei disso, não quero. Eu quero que a história realmente impacte as pessoas. Que lindo. E aí o diretor, ele decidiu vender para o Netflix uma parte e ele comercializou com os Estados Unidos com uma outra distribuidora de filmes lá. Então ele já está veiculado nos Estados Unidos, mas não foi na plataforma Netflix. Entendi. Né? Foi em outros. A gente recebe mensagens do mundo todo, essa história foi notícia em todos os portais de onde foi estreado o filme, enfim. Mas é isso, assim, a mensagem chegou Que é o propósito? Que é o em que milhões de pessoas. Assim, eu nunca poderia imaginar que era para tanto. Queria impactar, né, quem estivesse precisando. E hoje a gente é muito feliz de ouvir os relatos que as pessoas nos mandam, mensagem no Instagram com muita frequência. Todos os dias eu recebo alguma mensagem de alguém que assistiu o filme, que de alguma forma restaurou fé e esperança nela, na família, no casamento, com os filhos e etc. Então isso pra gente é muito confortante. E a gente tem a clareza da missão, né, que Deus nos preparou para que a gente pudesse estar vivendo hoje. 12 anos depois a gente continua vivendo essa missão. Mas eu tenho um ponto importante para falar. Quero saber. Eu falei da Menil, eu falei que ela nasce em 2013. É nessa época aí. Exatamente. Então, o evento de lançamento da Menil foi no dia 25 de outubro de 2013. Gabriel entra no hospital para fazer a cirurgia no dia 24 de outubro de 2013. Meu Deus. E ele sai no dia 25, foi uma cirurgia de 8 horas. Então, no mesmo dia, o evento de lançamento aconteceu. Então imagina, a gente faz evento, você faz evento pra caramba, você prepara, você organiza, vou lançar ali, né? E aí eu não pude estar. Meu time tocou os primeiros passos ali da Menil, e aí depois eu tive que tocar o negócio ali por alguns meses, porque vendeu, e eu tinha que entregar. E eu tava no hospital, minha esposa grávida, um outro filho para dar conta, e uma empresa nascendo. Isso me forjou, né? Isso me fez ver o negócio de uma forma diferente, me trouxe vários aprendizados. E hoje eu tenho certeza que tudo que a gente conquistou, uma empresa de João Pessoa, que nunca se mudou para uma capital maior, virar líder no seu segmento, não era o que tinha mais dinheiro, de longe, mas a gente conseguiu ser líder, fechamos contrato com grandes marcas, participamos dos principais programas de aceleração e de acompanhamento e fechamos um contrato, né, vendemos a empresa para uma gigante, né, nacional ou mundial. Isso não tenho nenhuma dúvida de que Deus me permitiu viver isso para poder agora contar a história e em vários formatos também ajudar outras pessoas. Então é só gratidão que eu tenho. Que massa, cara. Não foi um milagre só, foram 2, foram quantos milagres? Sei lá, não sei nem fazer essa conta, cara. Eu conto de 2 pelo menos, porque eu podia ter morrido os 2 e os 2 não só
não morreram como deram muito certo, né? Graças a Deus. Gabriel tá bem, tá com saúde, Tá jogando bola? joga bola. Assim, virou perna de pau, joga tão ruim quanto eu. Não, Hoje- perna de pau não. Hoje é. É? Hoje é. Mas, pô, né? Joga bola, brinca, se diverte, mas dirige, tá na faculdade, trabalha, namora. Tá vivo é um milagre, né? E como que ele fica com essa exposição toda, né? Porque é ele, né? A história é dele ali, né? Quando ele viu o filme, foi bem impactante, né? Assim, porque as pessoas veem muito o glamour de estar com o filme, mas pra gente, como família, foi bem difícil os primeiros dias, principalmente. Vocês viram juntos? Como é que foi A gente assistiu isso? juntos pela primeira vez, eu decidi não ler o Vocês roteiro. viram no cinema? Vimos no cinema. Eu decidi não ler o roteiro. Uhum. Eu entendi que se eu lesse o roteiro, Você querer influenciar de alguma forma e eu não entendo disso. Então aí a cabeça de Você empresário... soltou e confiou, né? Também teve fé nisso, então. Sim, mas pedi para o Felipe, que é o escritor, disse, Felipe, você acompanha porque você sabe a história e sabe os pontos que são mais relevantes pra Isso, gente. porque pra você um ponto importante era que eles não mexessem Isso. na coluna vertebral ali do... Exato, sabe? da história, Eu né? sei que eventualmente alguma adaptação, mas nada Até que... porque o cara, ele é um documentarista, mas ele transformou isso Num romance. num romance, não é? Que é uma... foi um movimento ousado, Foi né? ousado e foi isso que fez a história realmente chegar no cinema. Porque fisga a gente, né, cara? Eu assisti do começo ao fim. Eu só pausei pra tirar uma foto e te mandar, né? Foi. Falando, meu Deus, amigo, eu não sabia dessa história. E tá bem fiel, né, ao livro. Tem nada que tá muito fora? Tem alguma curiosidade pra compartilhar? Cara, eu diria que uma curiosidade importante, que de primeira foi a que mais chocou, então eu vou voltar e chego aqui. Fala na sala do cinema aí, Isso. quando você tava com Então ele. eu decidi não ler o roteiro, então quando a gente viu a primeira vez, a gente viu juntos e sem saber o que é que iria aparecer ali. Uhum. O Gabriel, Tava você, eu sua esposa, Isso. Gabriel, Davi. e os outros dois? Sim. Todos 5 estavam. E mais 500 pessoas em João Pessoa, a gente fez o lançamento lá. Você foi com uma galera sua. A gente Não foi fez- que você foi no cinema Não. anônimo. Meu Deus. A gente fez entendi. um lançamento em João Pessoa, foi o primeiro lançamento que teve nacional, foi lá, foi no cinema, os atores foram pra lá, o diretor foi pra lá, a gente demais, fez, cara, eu que quis demais. fazer, foi uma das poucos pedidos, não vou dizer que foi exigência, mas um dos poucos pedidos que eu fiz foi, cara, vamos fazer em João Pessoa, porque foi aqui que tudo viveu, eu quero que a comunidade participe. Uau. E aí, tinha mais médico nesse dia lá do que em qualquer hospital que você possa conhecer Meu lá, Deus. porque todos os médicos viveram, né, aquele milagre. Foi algo... A gente vê como um milagre, mas pra eles veem um caso interessante científico, né? E Muitos que dos eles falam médicos, que foi né? milagre também. Então eles veem dessa forma. Vem também, mas fizeram a parte deles, né? Porque milagre é isso, não é só entrega e espera, entrega e faz, né? A gente aprendeu muito Porque sobre isso. estatisticamente, o que aconteceu com seu filho é impossível, né? É. Não tem como pela ciência, né? Eles não, então, o médico fala, não tem como explicar. Se não tem como explicar, a gente considera que é um milagre. Simples assim. Uau. E aí a gente assistiu o filme lá, assim, pro Gabriel, foi chocante, né? Porque tem cena de ressuscitamento, tem, poxa, muitas cenas difíceis. E ele sabe que ele passou por aquilo Ele ali. sabe. Só que ele não tava, né? Mas não vê, Tipo- porque o cinema, o filme dá o visual. Sim. Ele vê, ele leu o livro, ele sabe. Ele perdeu memória, ele não lembra, mas ele sabe por tudo que a gente contou e pelo livro, né? Mas o ver foi difícil pra ele chorou muito, enfim, foram dias, né? O Davi tava na barriga, né? E ele fazia, pai, por que eu não tava lá pra ajudar vocês? Meu Deus. Poxa, né? Um menino de 11 anos vendo isso tudo. Então, pra gente foi contornar ali uma situação nova do que a gente tava vivendo, mas sabendo que era por uma missão muito maior. Né, hoje tá tudo mais tranquilo, já vimos muitas coisas de lá pra cá. Mas aí vamos voltar, né? Então vimos o filme, todos juntos, tal, foi muito legal, muito bonito o filme. Só que eu me choquei um pouco porque a pessoa minha que aparece no filme é um pouco diferente do que eu era. Eu nunca fui ateu, eu sempre acreditei em Deus, eu sempre rezei, enfim, e o filme mostra ali, talvez na primeira metade do filme, quase que um pai ateu. É cético, né? Cético. Um pai... É verdade. Cético. Eu nunca fui cético. Mas, claro que eu tive um momento da virada. Aquela cena de procurar como rezar aconteceu. Então, assim, várias coisas ali me remetem a quem eu era. Talvez eu não me visse daquele jeito. Tá? Então, eu acho que aquele meu personagem ali, você se vê pelo olhar do outro e num cinema, é diferente. Eu nem imagino. É diferente. Então, quando eu me vi ali, eu disse, cara, não era bem assim. Ou era e eu não sabia, ou não sei. Então, você fica de um jeito. E aí, ao longo do tempo, eu fui percebendo, e aí tem mais uma questão do dedo de Deus, eu tenho certeza disso, se eu tivesse visto o roteiro, eu não tinha aprovado. Meu Deus. Certeza eu não tinha aprovado. E eu não vi. Ok, foi pro cinema. Também demorei uns dias para entender. Só que as pessoas que veem o filme
se identificam muito mais com a pessoa que está lá, e vários já me disseram assim que se converteram pelo que viram. Glória a Deus. Então, se a missão minha era essa, que seja, e vamos ajudar as pessoas, porque no fim é sobre isso. E olha, uma pausa estratégica para convidar você para ter a minha ajuda pessoal e a ajuda do meu time no seu negócio digital. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link para você saber como que funcionam os meus programas e como que a gente pode ajudar você a escalar os seus resultados no digital. E vamos lá, né? Essa parte aí, essa diferença entre o que você é ou foi e como é representado lá no filme, cara, não é demérito nenhum. Ninguém vai te admirar menos ou olhar ou vai te julgar ou qualquer outra coisa. E talvez para a narrativa faça muito sentido, porque o arco de construção de muitos pais nessa situação. Exatamente. Porque tem muitos pais, porque uma coisa é o pai que sempre teve, eu entendi que você sempre teve fé e acreditou o tempo inteiro. Mas isso, dessa forma que foi narrada, pode ajudar o pai que não teve fé passar a ter, não é? Exatamente isso. Faz muito sentido. É exatamente isso. Mas assim, pensa, se eu fosse uma pessoa muito vaidosa, não ia aceitar, ia querer boicotar, ou pausar, ou travar, ou não querer seguir, então, mas que legal que você... Aí não é sobre mim, né? É sobre a história. É sobre cara, isso é incrível, cara. É sobre o que a gente tem que compartilhar. Incrível. Você viu o filme Em Defesa de Cristo? Não vi. Cara, vale ver. Tá. Vale ver. Não tem nada a ver no sentido da história que ele passou, mas tem a ver com o homem que não crê e passa a crer. Certo. Então, ele abraça, ele toca esse espaço, né? De forma resumida aqui, cara. Um homem que a mulher se encontrou na igreja e ele tinha certeza que igreja era lavagem cerebral, era seita, era tudo de errado. E ele, muito acadêmico, foi estudar e para tentar tirar dela e resgatar ela da igreja, porque afinal tinham sequestrado a esposa dele, não é isso? Uhum. E aí ele começa a estudar muito para provar por que aquilo tudo é mentira. E aí, nesse espaço, estragando já, como você estragou o final do seu filme, vou estragar o final desse. Cara, no final ele estudou tanto que entendeu que aquilo era verdade. Entendi. E ele também se converte e tal, e é muito legal. Por que isso é muito interessante? Porque fisga, é perfeito para as mulheres que creem e mostrarem para os maridos. Sim. É perfeito para os homens que creem e mostrarem para a esposa que é cética. Então, essa transição do cético para o crente, cara, é muito poderoso, né? Não, então, e é como eu falei, de repente tá representado de uma forma mais exagerada o que eu era. Mas era isso aí mesmo. Mas era isso. Em algum momento eu passei a acreditar muito mais. Em algum momento, talvez minha única alternativa fosse acreditar. Isso. Que você se transformou evidente. Porque assim, por isso que a frase não acreditar é tão louco quanto acreditar. Porque chega uma hora... Requer fé, né? Chega uma hora que você diz assim, pô, alguém tá me dizendo ali que meu filho vai morrer. Se eu acreditar que meu filho vai morrer, é loucura. Então, ele não vai morrer não. Ele vai viver. Vamos acreditar nisso. E ele não vai só viver não, ele vai jogar bola. E aí é isso. É louco? É. Mas se eu achar que ele vai morrer, é louco também. Então, pô, eu vou acreditar no que é melhor. Vou acreditar no melhor destino. E aí fazer minha parte, porque isso vem muito da minha racionalidade também. Assim, cara, eu acredito, mas o que eu posso fazer? Tá, da minha parte aqui, poxa, depende da mão do médico ali. Tá, Deus pode tudo, eu sei. Mas se tiver uma mãozinha ali pra empurrar, ele vai usar aquela mão ali pra empurrar. Então como é que eu boto a mão ali pra empurrar? Né? E aí foi assim que também eu fui colocando isso no mundo dos negócios. Assim, muitas vezes as pessoas querem, tá, como é que eu quero um dia também vender minha empresa, Marcos. Fiz, tá, e o que é que você tá fazendo pra isso? Não, eu tô aqui, tô faturando. Fiz, tá, mas só faturar não vai vender a tua empresa, não. Será que o modelo de negócio tá certo? Será? Poxa, não, mas eu já tô bem, tô faturando aqui, então tá bom. Então você não quer vender sua empresa. Você quer viver bem, faturando, tá tudo bem também. Não tem certo nem tem errado. Você só tem que ter coerência entre o que você quer e o que você faz. Não pode ser incoerente com isso. E aí a gente vai puxando as pessoas pro ambiente, né, desse ambiente aí. Interessante demais, cara. Você falou uma coisa importante, que é sim ter a fé, e sim é Deus que faz, mas a gente tem que dar os passos, né? E, cara, é bem diferente de só acreditar, né? De só ter fé e não se mover, né? Assim, acreditar lhe faz dar o primeiro passo. E você precisa continuar seguindo esses passos. Se eu não acreditar, dificilmente eu vou fazer alguma coisa, eu vou ficar na minha, vou ficar parado. Então, assim, a crença... é o primeiro passo da construção do seu futuro. Mas você precisa continuar construindo ele. E pelo tempo que for. Eu digo que o milagre, ele acontece no tempo de Deus. Só que muitas pessoas não querem esperar o tempo de Deus. Vão fazendo e desistem antes. Então você tem que continuar insistindo, né? O milagre é justamente a persistência na crença e fazendo sua parte. Então, aquilo ali vai acontecer. Não acontece comigo, já tentei, eu fiz. Será que foi tempo suficiente?
será que você fez realmente sua parte? Ou talvez Deus não queira também, eu sei disso. Assim, nós somos privilegiados por estar contando essa história com o nosso filho bem. A gente sabe que vários pais não, infelizmente, não tem o mesmo final feliz, né? mesmo final feliz. E aí essa é a parte que a gente não sabe explicar. Por que no nosso caso especificamente deu certo? Não sei. Mas graças a Deus que deu. Graças a Deus deu. Um dia, daqui a uns 100 anos, não sei quantos, que demore muito, eu vou ter um papo com Jesus, vou perguntar, Jesus, cara, me conta, mas precisava ser tanto? Mas tudo bem, vamos entender. Não sei, eu não sei dizer, e essa parte eu prefiro não entrar no mérito, né? Porque tem muitos pais que falam, tipo, não, Marco, mas comigo não deu, poxa, eu digo... Não sabemos. Não sabemos, mas existe um milagre mesmo quando o final não é certo. Muitas pessoas, não é certo, não é o que você gostaria, né? E muitas pessoas transformam isso em outras coisas, transformam isso em propósito, transformam o que viveu, né? E vai ajudando a vida de outras pessoas. Então, que a gente possa entender qual é o nosso milagre. Não é igual para todo mundo, mas todos nós temos a oportunidade de viver um. Que massa, amigo. Parabéns pela sua história, parabéns por escolher transformar isso em uma história e deixar o mundo saber e ser impactado pela sua vivência, pelo que vocês experimentaram, né? Que legal que a família inteira tá junto nisso, né? Sim, isso é algo realmente que a gente não controla os filhos, né? A gente só dá o caminho e dá o exemplo. E eles estão seguindo, graças a Deus, o que a gente vem propondo como missão. Então, eu fico muito feliz com isso, porque realmente aquelas coisas, né, que não dependem exclusivamente da gente. O senhor já tá com 20 anos, pô, ele podia querer fazer outra coisa, dizer, pai, quero ver isso não. Mas ele vive a missão, ele tá na igreja, ele tá sempre compartilhando, então eu tenho muita alegria por isso também. Que massa, cara. E olha, pra mim, é até difícil voltar pro tema de negócio quando a gente vai pra esse caminho que é Deus, que pra mim é o tema mais importante. Só que aqui é um podcast de negócio. E aí eu vou fazer essa transição e voltar. Vamos. Mas eu quero deixar um convite pra você. Eu tenho um outro podcast chamado Empreendedores de Deus. Lá não é entrevista, é um monólogo. É você compartilhando, cara, como que de alguma forma Deus impactou no seu negócio. Você topa participar também? Com certeza. Que massa. Eu tô há um tempo sem soltar novos episódios. Só fiz o primeiro. Lá eu conto da minha conversão. E eu criei esse podcast para ser uma forma dos empresários que são cristãos contarem um pouco da sua história e como que Deus influencia. E posso lhe ajudar, porque eu passei a conhecer várias histórias muito legais. As pessoas se sentem mais à vontade para compartilhar comigo alguns milagres que eles viveram. Então, de repente, a gente nasce aí um movimento aí para a gente fazer o mundo conhecer. Que e massa. a gente não combinou nada disso não. Nem tá sabia acontecendo aqui agora. Cara, que coisa, cara. Eu não queria que esse podcast fosse meu, eu queria que fosse pra Deus. E eu fiz o primeiro episódio, depois eu chamei alguns amigos, e aí depois eu entendi que não era pra ser meu, nem dos meus amigos, aí eu falei pra eles convidarem outras pessoas, e já teve gente lá que eu nem conheço quem é, mas tem vários testemunhos que estão tocando outras pessoas, então... Que legal. Topo, com certeza. Então tá bom, você vai ser o primeiro depois de um hiato aí, porque eu parei de tocar e eu sabia que eu não queria que fosse meu, mas eu não criei um sistema, um formato para aquilo não ser meu também. Uhum. Então não foi nem meu nem de ninguém, mas eu quero criar um formato para eu soltar isso pro mundo e impactar as pessoas. Vambora? Vamos embora. Então, tô junto. Beleza, cara. Você vai ser o primeiro episódio depois de muito tempo, cara. Vamos sim. Bom, mas voltando agora pro mundo. Cara, tô até tocado por isso, porque é uma coisa que volta e meia me incomoda. Nunca me incomodou o suficiente a ponto de eu realmente voltar, mas nunca deixei a ideia de lado, né? E que legal. Mas voltando aqui para esse ponto, amigo, você trabalhando no lado do comprador, de quem compra empresas. E antes ainda, você primeiro viveu o empreendedor que quis vender a empresa, contratou uma boutique que ajudou você... Boutique, posso falar assim, Pode né? sim. E ajudou você a aumentar o valuation e o deal em 40%. Ou seja, te fez um grande bem, né? E aí você, depois trabalhando como comprador de outras empresas e vendo o que fazia o empresário se dar mal e o que fazia o empresário se dar bem. Não gostando de estar do outro lado. Preferindo o lado do empresário, se tiver que escolher, não é? Sim. E agora você escolhendo servir o empresário. Cara, como é isso, cara? O que você já viveu nesse espaço de tempo? Eu sei que o Act Club não tem um ano, né? A gente tá pegando o primeiro momento, mas o que já deu para você experimentar com os seus mentorados, com os seus aconselhados? Cara, primeiro, eu entendo que tudo parte da pessoa. Tá. Ou seja, é o empresário que vai transformar o seu negócio e com qual objetivo? A maioria das vezes a gente só fala de grana no mundo dos negócios. Eu busco entender o motivo pelo qual ele talvez queira vender sua empresa. Se tem uma questão de tempo familiar,
Porque isso vai... Assim, a motivação é o motivo para a ação. E muitas vezes a gente vai precisar dar uma barrigada, vai ter que sofrer um pouco para depois subir e chegar numa valorização do seu negócio. Se você não estiver indo no caminho já correto de valorização do ativo, pode ser que você precise fazer um ajuste. E esse ajuste pode ser que impacte talvez em queda no início, que é um pouco do oposto do que a gente vende quando a gente vai vender uma mentoria de um ROI muito rápido. No meu caso, pode acontecer de, no primeiro momento, não dê o ROI exatamente ali no início, porque a gente está focando em algo que vai dar um ROI muito maior, um pouco mais à frente. Então, eu percebi que quando você tem um motivo certo, você faz tudo que é necessário para poder fazer o teu negócio chegar onde você gostaria. Então, isso me gerou uma conexão muito forte com os empresários, e a partir daí, eu venho entendendo, né, como é que cada empresa tem seus potenciais de valorização que não são necessariamente pelo faturamento. Por isso que eu gosto de falar do além do lucro, né? Além da receita. Porque você faturar e você ter lucro é base, você tem que fazer isso. Mas isso não quer dizer que vai fazer a tua empresa ser desejada ou atrativa do outro lado. Eu tenho caso de empresários que estão conosco e que já poderiam ter feito um M&A, mas não fizeram, porque eles não pensaram em ativos de valorização da sua marca antes, somente em faturamento. O cara, de repente, está faturando lá seus 20 milhões ano, uma empresa de tecnologia que tem recorrência, com uma margem de mais de 20%. Se você pegar esses números e colocar no mercado, o mercado dizer, pô, empresa boa vai despertar o interesse, vai ser comprada. Só que às vezes você olha para essa mesma empresa, ele não atualizou o produto, está com um produto velho. Os empreendedores não cuidaram da marca e do relacionamento deles mesmos com o mercado. São pessoas muito fechadas, guardadinhas no seu mundinho. Então aquilo ali não... O comprador, no fim das contas, também está comprando o jockey. Não é só o cavalo. Total. Então as pessoas se guardaram e pensaram só em um objetivo especificamente ali, né? Outros empresários, eles construíram um negócio que este negócio em si não tem potencial de valorização, mas a partir do que ele aprendeu com aquele negócio, a gente consegue construir coisas ao redor, ou seja, conceito de ecossistema, que fazem o todo ter um processo de valorização, ou uma outra parte do todo que não é aquela que ele iniciou. Vou dar um exemplo. A gente tinha uma indústria de material de limpeza como cliente. E a primeira vez que ele me procurou, eu fiz, caramba, como assim? Como é que eu vou ajudar o cara? Eu vendo mundo de tecnologia e o cara, indústria de material de limpeza. E aí eu demorei um momento inicial para entender como é que eu ia ajudar ele. De primeiro a gente olhou faturamento, a gente olhou modelo de vendas, comercial, ajudamos. Só que aquilo não estava necessariamente levando ele a um caminho de geração de equity, porque ele tinha a capacidade da indústria dele, de produção para poder crescer. Na medida que ele foi se especializando em modelos de venda, foi criando um processo educacional para o mercado, ele foi construindo uma marca que tinha relevância, nem importa mais se é a indústria dele ou se é outro que ele está comprando. O que importa é o que ele está vendendo lá na ponta com a marca dele e com uma linha que leve o conceito de qualidade que ele precisa entregar lá na ponta. Então ele passou a ter uma marca mais forte, um processo de crescimento no modelo de franquia, que a gente acabou levando ele, e a partir daí ele está começando a conversar com alguns outros possíveis compradores. Isso ele está comigo desde 2023, é uma empresa que eu já estou há mais tempo acompanhando. Então, a partir do que ele tinha, a gente foi construindo juntos outro formato de negócio que fez levar ele a uma valorização, né? Mas, enfim, o mérito é do cara que aplicou. Eu estou aqui para ajudar a encontrar os caminhos. Que massa, cara. E eu fico pensando, dessas 50 empresas que você tem lá... Hoje são quase 60. Quase 60. 59. Elas são... Cara, economia real, tem essa galera do digital, eu imagino que seja mais empresas da economia real. A maioria é economia real, tem acho, 4 pessoas / empresas, né? Eu olho muito pela pessoa que são mais do digital. E aí, mesma coisa no digital? Porque tem um desafio aí no digital com o lance das empresas personalíssimas, né? Sim. Essas empresas que são muito baseadas na influência, de uma personalidade. Eu tô falando isso porque quem acompanha o VDcast normalmente é o mentor. É o cara que vende curso, é o cara que vende mentorias, é o cara que usa a sua imagem e a sua mensagem para construir um negócio milionário. E como é que é, na sua visão, esse mundo do equity para esse tipo de empresário? Eu acredito que primeiro ele tem que se consolidar no que ele faz. Então, se está no digital, se é um mentor, se é alguém que está ali no seu negócio personalíssimo, primeiro ele tem que fazer esse negócio funcionar muito bem, gerar grana, gerar lucro e tal. Porque se eu focar demais no futuro, ele pode cair a bola aqui. Mas uma vez que isso está rodando, vamos olhar ao redor, vamos ver o que é que tem perto. Será que tem tecnologia que a gente consiga trazer para cá e de repente
isso fazer tua empresa gerar um modelo de crescimento que não seja necessariamente através de você? Será que não dá para a gente construir um modelo onde você possa ficar sócio em outros negócios a partir do que você já faz e não necessariamente o equity vir do teu projeto de educação, mas vir de outros negócios que você possa estar se tornando sócio conectado ao que você já faz? Então, quando a gente está trabalhando equity, não é necessariamente no teu produto principal de hoje, mas a partir dele você tem potencial de gerar equity e gerar valorização em outros ativos, né? Então eu vejo muito nessa linha. Não quer dizer que o produto principal na área da educação ou do digital não tenha equity. Pode até acontecer, mas por ser personalíssimo tem mais dificuldade. Mas ou vai atrapalhar o múltiplo, né? Ou pode atrapalhar o múltiplo. Mas ainda assim a gente consegue, né? Toda semana, aqui no VDcast, eu trago um episódio de um empreendedor digital do bem que construiu resultados incríveis. Eu quero saber se você quer ser o próximo, não só aqui sendo entrevistado, mas talvez tendo a minha ajuda pessoal no seu negócio. Se você for no link aqui na descrição, tem um botão para você informar o seu momento empresarial, o seu momento no seu negócio. E eu ou alguém do meu time, a gente vai entrar em contato com você para desenhar um caminho para a gente começar a trabalhar junto. Se você quiser que empreender não seja algo solitário para você, mas sim algo que você faz acompanhado, vai ser um prazer ter você. Então, vai no link aqui da descrição, preenche e a gente se fala lá. Se você cria algo que a partir de você como âncora, você coloca outros abaixo, e esses outros abaixo de repente conseguem replicar o que você faz através de uma metodologia, e aí isso tudo está dentro de um conceito de ecossistema, dentro de um produto único e tudo mais. Então, isso, por exemplo, isso aqui pode ter, né, uma característica de equity diferente de você sozinho, como única entrega daquele teu produto que você vende. Interessante. E eu sei que esse termo equity gera desejo na galera. E o caminho que eu segui na minha empresa, e eu posso revisitar isso a todo tempo, né? Ao invés de ter uma empresa que seja vendável, que tenha equity, que eu possa fazer esse tipo de movimento, é usar a minha empresa e todo o meu ecossistema como uma ferramenta de atração. Hoje eu vejo, cara, vida de mentor, a mentoria, o mastermind, tudo que eu faço, e até como começar do zero, como um caminho, como um funil de aquisição de empresas, para eu me tornar sócio de alguns desses negócios. Né? Foi exatamente o que eu falei aqui do ecossistema. E já está acontecendo, cara, de negócios de próprios mentorados que ofereceram. Então é um caminho muito interessante, porque pela natureza do meu negócio, eu pelo menos não vejo um caminho e nem desejo ou interesse em vender a minha empresa. Né? É isso. Mas o que é a tua empresa? Tua empresa, de repente, é a soma disso tudo. Sim. E aí, na soma disso tudo, você tem participações, e aí algumas delas podem ter um evento de liquidez. Talvez outras não, porque quando a gente está falando de gerar equity, ok que a maioria pensa em vender. Mas se eu estou preparando um negócio que ele tem um potencial de valorização, não necessariamente eu vou vender. Pode ser que eu queira ficar com aquela valorização para mim, pode ser que eu queira viver dos dividendos do que eu construí. Sim. É uma decisão. O que não pode, no que eu não acredito que faça sentido, é você não pensar nisso, é não pensar no futuro, não pensar em como que essas coisas vão acontecer um pouquinho mais à frente, e só pensar em viver gerando faturamento aqui hoje. Porque pode ser que esse faturamento venha sei lá, na pandemia vários negócios cresceram ou surgiram, mas outros morreram. E qual é o outro evento que pode acontecer que pode quebrar o teu negócio? Então você tem que pensar um pouco mais à frente para poder construir um negócio que ele tenha perenidade. E o que é o evento de liquidez? É alguém comprar o crescimento. Não é alguém comprar o hoje. Tanto é que os múltiplos são pelo futuro. Então você tem que pensar em crescer teu negócio e agir para que ele cresça. Se é você que vai desfrutar desse crescimento ou se vai ser um comprador, desde que você esteja preparado para isso, é uma decisão sua. Mas se você não estiver preparado para isso, você não vai nem ter a capacidade ou vai poder escolher. Que massa, cara. Né? Então, demais. É isso aí. Amigo, gostoso poder testemunhar você vivendo aí a sua vida de mentor. Gostoso saber que eu tive um dedinho ali no começo, sim, lá atrás. Importante. Que massa, cara. Eu quero fazer uma pergunta, na verdade mais duas. A primeira, onde que as pessoas podem acompanhar mais sobre você, sobre o seu negócio e saber dos seus próximos passos? Joia. Eu tenho usado bastante o Instagram, né, o @MarcosVarandas. O que é curioso, porque na época eu acho que você não tinha nem Instagram aberto. Eu tinha, né, da empresa. Eu tinha o da empresa, então sim, a gente tinha eu tinha uma equipe com 10 pessoas de marketing, tinha uma equipe de marketing, mas o produto não era eu. E na época ainda não era comum o CEO Creator, né? Hoje já é bem comum. E eu tô aprendendo, assim, para mim ainda é um pouco desconfortável tudo que eu tô vivendo, mas eu tô enfrentando, porque eu sei que as pessoas do outro lado precisam ter acesso a tudo que eu sei e tudo que eu posso ajudá-las, e existem vários formatos. Tem o Instagram que eu tenho investido energia, vou
Estou estruturando melhor para entrar no LinkedIn. Não era uma plataforma que eu usava habitualmente, mas sei que muito do público que eu posso ajudar está lá no LinkedIn, então a gente está aí se organizando para ser mais frequente lá também. No Instagram já estou conseguindo ser, ser saído. É difícil, né? Para quem está começando, imagino que várias pessoas com quem você se relacione tenha esse relato para dar. Então é isso, assim, Instagram acho que é o canal mais fácil para me encontrar hoje. Que é? Marcos... Se não falar o Instagram, não pode entrar não, Marcos. Fala aí. Marcos Varandas, Marcos com U. Que massa, cara. E a última pergunta é, se todo o seu conteúdo sumir da internet, desaparecer, tudo, menos esse corte que você vai fazer agora, qual é a mensagem que você quer deixar para o mundo? E essa mensagem vai ter 100% de abertura de todos os empreendedores e empreendedoras do Brasil e do mundo. O que você deixa para eles, amigo? Eu não tenho como deixar outra, que não acreditar é tão louco quanto acreditar. Portanto, acredite. Muitas vezes a gente limita o nosso sonho, a nossa crença, ao que a gente tem hoje. Então a gente se vê hoje e projeta nosso futuro apenas com o que a gente é hoje ou tem. Não limita. Sonhe exatamente onde você gostaria de estar. E a partir do momento que você sonha, orienta suas ações para fazer com que você atinja esse objetivo. Pode ser que você não chegue lá, mas se você chegar, você vai com certeza chegar em cantos muito maiores do que você chegaria se você não tivesse colocado um sonho realmente muito grande. O sonho medíocre não inspira ninguém. Então não tenha sonho medíocre. Se você ainda não está se assustando com o teu sonho, é porque ele é muito pequeno. Então, sonha muito alto. Eu sonhei em testemunhar para muitas pessoas. Escrevi um livro para fazer com que chegasse em muitas pessoas. Caminhei muito, né, nessa trajetória. Eu não tive a capacidade de sonhar que seria um filme, né? Mas por eu ter dado vários passos que me levou até muito longe, esse filme aconteceu e impactou só no primeiro mês de Netflix 13 milhões de pessoas em 19 países do mundo. Uau. Então assim, não limita teu sonho e vai andando. Deus sabe exatamente onde você vai chegar, mas você precisa fazer sua parte. Top, meu amigo. Para mim, uma gratidão, uma honra poder ter dividido com o mundo um pouquinho da sua história e ter levado a sua mensagem ainda além. Eu que tenho muita alegria de poder estar aqui com você hoje. O papo foi muito gostoso, nem vi o tempo passar. Espero que o pessoal tenha gostado assim como eu gostei também. Que massa, amigo. Conta comigo. Tá bom, valeu. Valeu. E se você tocar aí na tela, você vai conhecer a história também do Marcelo Marani, que foi um nome que a gente falou ao longo do episódio. O Varandas trabalha com ele, o Marani é mentorado meu há muitos anos também, e ele já participou 2 vezes aqui do VDcast. Eu vou colocar aqui o link da última participação dele. Você vai poder ver como que ele foi de 0 vendas para 3 vendas, para 30, para 300, para 3 mil, para mais de sei lá quantas. Então você vai ver como ele foi do 0 aos mais de 10 milhões. Toca aí para conhecer o Marani.